compartilhar algo da parte de Deus com vocês. Nesse ano de 2020. Foi pauleira, sim ou não? Foi brabo? Tem gente aí. A máscara tá... Acabou com a tua voz? Foi mais ou menos? Tem gente que está falando que foi mais ou menos. Tem gente que falou que foi muito ruim. Antes de ministrar, eu vou ministrar no texto, Camila, de Eclesiastes, capítulo de número 9. O versículo é de número 10. Eclesiastes 9, 10. Mas antes da ministração, eu quero passar um vídeo. Combinei com a Lorena. Eu vou pedir que os obreiros, por gentileza, apaguem todas as luzes. E eu vou te pedir o máximo de atenção a esse vídeo. Amém? Segura aí, quando tiver tudo apagado, você vai soltar. O pessoal aqui do púlpito pode acompanhar ali no nosso retorno. O pessoal da galeria tem uma TV para você aí. Quando tiver tudo perfeito aí, áudio, imagem. Pode apagar tudo, Fabão. Fica melhor para visualizar. Isso, pode. Isso. Quando tiver tudo pronto, pode soltar. Não é uma tragédia. Não, acho que dá para... Essas coisas acontecem. Um jovem adoece. Volta do início, deixa quando o som estiver perfeito. A biópsia aponta que o tumor é maligno. Essas coisas acontecem todos os dias. E todos os dias saímos de casa achando que jamais... O nome desse vídeo é Não é uma Tragédia. Tá bom? Presta atenção, é 2 minutos. Acontece. Um jovem adoece no verão. Um senhor é atropelado por um táxi. Não voltou do início não, vocês foram do ponto que vocês pararam. Essas coisas acontecem todos... É assim mesmo, ao vivo é assim mesmo, isso, agora pode soltar. Não é uma tragédia. Essas coisas acontecem. Um jovem adoece no verão. Um senhor é atropelado por um táxi. A biópsia aponta que o tumor é maligno. Essas coisas acontecem todos os dias. E todos os dias saímos de casa achando que jamais acontecerá conosco. Uma doença leva embora um pai. O médico comunica um exame preocupante. Uma moto atravessa um sinal fechado. Todos os dias isso acontece. E todos os dias nossos planos são os mesmos. Trabalho, almoço, trabalho, jantar. Não acho que seja uma tragédia quando essas coisas acontecem com a gente. Dizemos que tragédia, morreu tão cedo. Não acho que seja uma tragédia. Acho que a vida é um amontoado de causa e coincidência. Acho que hoje estamos aqui e amanhã não estamos mais. Uma tragédia é não agradecer por esse tempinho que estamos aqui. Uma tragédia é não valorizar a vida em família. Uma tragédia é trocar o sorriso do nosso filho pelo celular. Um passeio em família pelas preocupações do trabalho. Uma tragédia é não abraçar as pessoas hoje. Uma tragédia é passar a vida em branco. Uma tragédia é achar que um dia vamos ser felizes, hoje não. Uma tragédia é achar que não vai acontecer com a gente. E a vida vai ficando para depois. Um dia eu mudo de emprego. Um dia eu digo que eu gosto dela. Um dia eu faço essa viagem. Um dia eu vou ser voluntário nesse projeto. Acho uma tragédia quando aprendemos a valorizar o que a gente tem só depois de perder. Acho uma tragédia viver de aparência. Acho uma tragédia ter comprado coisas achando que isso seria felicidade. Acho uma tragédia trabalhar em algo que você odeia. A morte não é uma tragédia. Tragédia é quando a gente não viveu. Pronto. Acende a luz para mim, por gentileza. A minha reflexão hoje é em cima do texto de Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Por gentileza, coloque aí para mim. A gente vai entrar no ano de fazer. Fazendo para a glória de Deus. Nós estamos aí num projeto de 4 anos e estamos entrando no 3º. Primeiro ano de 2019, a gente falou sobre ser é o mais importante. Ser é mais importante do que fazer. O segundo ano a gente falou sobre capacitação, que foi esse ano de 2020, que foi um ano muito tumultuado. E esse ano a gente está entrando no ano de fazer para a glória
de Deus. Eclesiastes capítulo 9, verso 10 diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, fácil, conforme as tuas... Passou. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Vamos ler todos juntos? Volta no início para mim, Camila. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos orar? Pai, eu glorifico o teu nome, pela tua palavra, Senhor. Peço que o teu Espírito ministre aos nossos corações nesta noite. Não queremos sair daqui emocionados, queremos sair daqui, Senhor, reflexivos da tua palavra, edificados, ó Deus, também por ela. Glorifico o teu nome nesta noite. Em o nome de Jesus, amém e amém. O que eu vou pregar aqui hoje, provavelmente amanhã vocês não se lembrarão. Você lembra da pregação do último domingo? É assim mesmo, num culto, a gente grava pequenos detalhes, a não ser que algo gere uma emoção muito forte na gente, um impacto muito forte. É por isso que a gente está gravando, para que todas as vezes que você se esquecer do valor da vida, do sentido da vida, você vá lá, busque no YouTube. Você sabia que você vai morrer? Você pode falar para o seu irmão, você vai morrer. A minha ideia é te chocar mesmo. Fala mais alto no ouvido dele, você vai morrer. É família. Você não vai morrer, não? Todos nós. Não adianta a gente tentar engabelar a morte, não adianta você ter medo dela, não adianta você fugir, por mais que você se cuide, preserve a sua vida com uma boa alimentação, exercícios físicos, um dia todos nós morreremos. E o que eu acho interessante nesse vídeo, esse vídeo mexeu muito comigo ao longo dessa semana, e eu acho perfeito, eu concordo em número, gênero e grau com tudo que esse vídeo relatou para a gente. O que eu acho mais extraordinário é quando ele diz, tragédia não é morrer. Morrer não é uma tragédia. Tragédia é não viver. Existem pessoas que não estão vivendo. A vida é uma dádiva de Deus. Quantos creem assim? Só que tem gente que não está nem aí. Você já observou essa pessoa que está do seu lado? Você já parou para pensar que, de repente, esse pode ser o último ano da vida dela? 2021? Você sabia que nós estamos propensos a morrermos antes da virada do ano? Pode acontecer. Ninguém tem domínio da vida, ninguém tem o domínio do amanhã. A Bíblia fala que por mais ansiosos que sejamos, a gente não consegue nem aumentar e nem diminuir um côvado, ou uma estatura, como diz no original, da nossa vida. E não sei se você observou nesse vídeo, ele fala que a gente sabe disso, a gente ama essa pessoa que está ao nosso lado, mas a gente continua trabalhando, comendo, trabalhando, jantando. A gente está acelerado demais. A gente está vivendo uma vida que Deus não pediu para a gente viver. A gente projetou e a gente corre de uma maneira desenfreada. E nos esquecemos de dar valor àquilo que verdadeiramente deve-se dar valor. Ontem eu perguntei em casa, quando eu vou preparando a ministração, eu vou fazendo algumas perguntas em casa. E eu perguntei à minha filha Lohane, eu falei, se você soubesse que hoje era o último dia de vida da sua mãe, a Luana, que ela teve um problema essa semana, foi um princípio de infarto, o que você ia fazer? Ela, com certeza, eu iria para a casa dela, eu beijaria muito, eu estaria com ela. Perguntei para o Levi, se você soubesse que
que hoje é o último dia de vida da Lohane, o que você faria? Ele, com certeza eu ia chamá-la para andar de bicicleta, ia passar o dia com ela e aproveitar. Você observou nas respostas? Nada tem a ver com bens, com posses. Porque felicidade não é ter, felicidade é um estado. Tem muita gente que está correndo desenfreadamente para obter coisas, achando que coisas vai trazer para ela a verdadeira felicidade. E eu não sei se você observou que a caminhada ela é 99%, a conquista ela é 1% só. Às vezes a gente estuda 4 anos para uma formatura de quantas horas? Você que já se formou, já teve esse privilégio. No máximo 2 ou 3 horas. E a gente esquece de apreciar a caminhada. A gente diz que ama, a gente sente dor ao imaginar a nossa mãe indo embora, o nosso irmão indo embora, o nosso filho indo embora. Mas a gente está vivendo uma vida que não condiz a isso. A gente vive a nossa vida. E quando eu olho para esse texto, ele não está falando sobre você planejar, você pensar, ele está falando sobre você fazer. Salomão, considerado um dos homens mais sábios da Bíblia, está dizendo assim, ó, tudo que te vier à mão, faça conforme as suas forças. E a gente erra dentro desse texto. Tem gente que não faz força nenhuma e tem gente fazendo força que Deus nem pediu, está fazendo além das suas forças. Primeira coisa que eu entendo quando eu leio esse versículo é que a gente precisa se conhecer. E nos conhecendo de verdade, e às vezes a gente vai se conhecer no momento de dor, no momento de tristeza, a gente começa a valorizar aquilo que deve ser valorizado. Eu passei por um período de internação, como eu falei aqui no início, uma embolia pulmonar, e eu não pensei em vida ministerial, eu não pensei em fazer coisas para Deus. O que eu mais pensava era na minha esposa, nos meus filhos e nos meus amigos. E você que é meu amigo, você sabe se você é ou se você não é. Em nenhum momento eu pensei, poxa, se eu conquistar isso, se eu fizer isso, se eu trabalhar, se eu me formar, se eu tiver mais um tempo para fazer a igreja prosperar, eu não pensei em nada disso. E se você buscar no YouTube e você ouvir de especialistas, eles vão dizer isso. Que o importante da vida não é aquilo que o dinheiro pode comprar. O importante da vida é essa pessoa que está do seu lado. E de repente Deus te deu a oportunidade hoje de dizer que ama, de dizer o quanto é importante. E a gente está deixando passar. Quantos aqui perderam algum ente querido nesse ano de 2020? Levanta a mão. Eu lembro da minha esposa perder uma prima em janeiro. Douglas perdeu um ente. Graças a Deus, poucas pessoas. A Gláucia perdeu um tio, não foi isso? 2 tios. 2 tias. Alguém mais perdeu um ente, querido? Mandedé. E eu acho interessante sepultamentos, eu já fiz alguns como pastor, que às vezes parece até uma hipocrisia, sepultamentos. Se uma pessoa chegasse para você e falasse assim, ó, mandasse uma mensagem, dizendo assim, ó, o seu primo, o seu tio morreu, preciso que você venha, vamos supor que esse seu tio, seu primo more no interior do Rio de Janeiro, ou em outro município, ou outro estado, o que você faria? Você ia até o encontro? Para poder consolar a família naquele momento? Na maioria das vezes a gente faz um esforço tamanho, é ou não é verdade? Mas é engraçado que às vezes o pai, a mãe, o tio tenta reunir a família e a gente não pode porque a gente está muito atarefado. A gente prefere honrar o morto do que o vivo. A gente prefere dizer que ama quando a pessoa morre do que quando ela está viva. Faz quanto tempo que você não diz que ama o seu filho, que ama a sua esposa, que ama a sua mãe? E o que me garante que esse ente que você diz que ama vai estar vivo daqui a algumas horas? E se você soubesse que ele vai morrer daqui a algumas horas, com certeza a sua atitude seria diferente. O Senhor, Ele sempre vai nos dar a oportunidade de vivermos os seus propósitos da maneira correta. Mas como eu falei, é bem provável que quando acabar esse culto, você vai se encher de rabanada, de chester, de frango, e você vai esquecer o que eu vou falar aqui. Mas vai ficar gravado. O Senhor, Ele nos dá oportunidades ao longo da vida. A primeira oportunidade que Ele nos dá
é a oportunidade de sermos gratos. Quantos aqui são gratos por estar vivo hoje? Pensa bem, você é grato mesmo? Porque tem gente que acha a vida insuportável. Tem gente que está dizendo, Deus está insuportável viver. Porque ela não tem o que ela gostaria de ter, ou ela não está vivendo a vida que ela gostaria de viver. E essa foi uma das minhas reflexões, Tânia, lá no hospital, que eu pensei assim, enquanto a gente reclama muito da nossa vida, existem muitas pessoas que não têm a expectativa de ter alta de hospital, que gostaria de ter a droga de vida, que você diz que é a droga de vida. Ela gostaria de viver, não é, Ninil? Não foi, a tua maior vontade não era sair daquele hospital em vida, ali se alegrar com a sua família, não era essa a tua vontade? Porque às vezes a gente precisa perder para poder valorizar. Eu gosto muito do Salmo de número 103, verso 2, que é o Salmo de Davi. Coloca para mim, Camila, Salmo de número 103, verso de número 2. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus... O salmista está dizendo que isso é um exercício. Deus já fez alguma coisa boa para você? Tem certeza, irmão? Que tem muita gente vivendo uma tristeza desenfreada, como se Deus nunca tivesse feito nada bom para ela. E o salmista está convidando o seu ser, a sua alma, a bendizer ao Senhor por tudo que Ele fez. Tem gente que diz assim, poxa, o meu marido foi embora, a minha esposa foi embora, fulano me abandonou, eu não consegui aquele emprego que eu desejava, eu não consegui conquistar aquela carreira que eu queria. Beleza, mas muitos vão embora, e aqueles que ficam? Eles não merecem a tua gratidão, o seu filho não merece a sua gratidão. Aqueles que ficam ao seu redor, eles não merecem a sua gratidão. Você está respirando, Deus tem te permitido que você não perdesse ninguém nesse ano de 2020. Não é motivo de você levantar a sua mão e agradecer e engrandecer ao nome do Senhor. Porque às vezes a gente fica chorando as lamúrias, as decepções, aqueles que vão, e esquecemos de celebrar aqueles que ficam, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão vivendo, aqueles que se importam conosco. Quem se importa com você? Essa pessoa que se importa com você, que chora com você, que ora por você, ela tem o valor que merece da sua parte. Porque às vezes a gente está chorando por aquilo que já se foi. E existem tantas pessoas que nos amam. Está à nossa volta. E a gente vai deixando de lado essas pessoas. Eu me lembro de uma experiência. Campos não tem praia. E eu morei alguns anos em Campos. E por eles saberem que eu morei no Rio também, que eu morei no Rio durante um tempo, eles ficavam me perguntando como é que é a praia. As praias do Rio são belas assim mesmo e tal. Como é que é o Rio de Janeiro, aquela coisa, aquela coisa maravilhosa que a gente vê. E a gente mora numa cidade onde as pessoas passam férias, não é verdade? E a gente está dizendo que cidade desgraçada, só tem violência, só tem perturbação. Mas no Rio tem praia, cara. No Rio tem gente bacana, tem gente que sorri, tem gente que ama. Mas a gente dá muito mais ibope para aquilo que é ruim, para aquilo que deprime a nossa alma. E eu ficava pensando, imaginando, caraca, eu sou um bobão mesmo. Tem praia no Rio, tem bondinho, tem Cristo Redentor, e a gente só fala de tiroteio e morte. A gente precisa valorizar aquilo que verdadeiramente tem valor. Lucas capítulo 17, do verso 11 ao 19, eu vou resumir aqui para a gente ganhar tempo, nos conta a história de 10 leprosos, que estavam à beira do caminho, gritando, Jesus, tem misericórdia de mim, me cura. E Jesus vira para aqueles 10 leprosos e diz assim, ó, vai e se apresentem ao sacerdote. No meio do caminho, eles foram sarados da sua lepra. Um ficou muito impactado, maravilhado, falou assim, não, eu tenho que voltar para agradecer. E diz o texto, que quando ele se encontra com Jesus, ele se prostra e adora, e ele recebe algo maior do que as dádivas das mãos do Senhor, ele recebe a salvação, porque Jesus fala para ele assim, ó, a tua fé te salvou. E às vezes a gente está num ambiente como esse aqui, e as mãos do Senhor
estão estendidas aqui. Quantos creem? Só que a vontade de Deus é que você conheça mais do que as mãos dele. Porque o que Deus tem para fazer nas nossas vidas é mais do que dar bênçãos para a gente. E tem gente que busca o Senhor só por aquilo que Ele pode dar. E Deus tem prazer de dar mesmo. Ele não está nem aí se você vai segui-lo ou não. Ele tem prazer em te abençoar. Ele é um abençoador de vida. Ele abençoa a gente. Até pessoas não crentes. Pessoas que blasfemam contra o nome dEle. Tem a oportunidade do sol, da lua, do ar, de respirar. Deus é um Deus abençoador. Mas existe algo além do Deus abençoador. Tem um Deus que se relaciona e chama a gente de filho. Você que é papai, você que é mamãe, qual é a liberdade que o filho tem na sua casa? Ele abre a geladeira, ele deixa a garrafa vazia, não é? Ele chega em casa e diz assim, né, Tida, ô coroa, tem alguma coisa para comer aí? Tem algum rango aí? O Mateus, quando chega daquela maratona dele de exército, fala assim, tem alguma coisa aí para comer, tal, que eu tô mal de fome, porque o filho tem liberdade. Assim é o nosso Deus. Aquele que voltou, ele entendeu. Se eu fui curado por um Deus que tem mãos abençoadoras, o que mais Ele tem para me dar? O que mais Ele tem para fazer na minha vida? Então nós temos a oportunidade todos os dias de sermos gratos ao Senhor. Quantos acordaram hoje, respiraram fundo e disseram assim, obrigado Senhor, obrigado Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar vivo, mas não de uma forma rotineira ou porque está acostumado a fazer, porque aquilo faz parte da sua vida. Eu me lembro de uma experiência lá no hospital e eu não vou me cansar de contar essa experiência. Eu fiquei sem me locomover durante 7 dias numa cama e eu não podia me movimentar por conta da trombose na perna. Os médicos falavam que eu corria o risco ter outros coágulos e entupir uma artéria maior do meu pulmão, ou do meu coração, ou ir para o cérebro, ter um AVC. Todo momento eles me lembravam que eu corria risco de vida. Mas teve algo que me agoniou, não poder ir ao banheiro, irmão. Não é para fazer o número 1, número 2, era não ir, não poder... Gente, o banheiro era como daqui ali no Mateus, e eu não podia ir, mano. Eu via os enfermeiros, eu via aqueles internados que estavam ali um tempo, e eles podiam se locomover. E eu falava assim, cara, eu não posso ir ao banheiro. Eu começava a chorar. Eu me lembro que dentro de num período de 4 dias, um médico me liberou para eu ir ao banheiro, e eu sentia muitas dores na minha perna, por ter ficado 4 dias sem se movimentar, e no dia seguinte, o outro médico falou assim, você não pode se locomover antes que você faça Doppler na perna, porque pode ter um outro coágulo. E aquilo me entristeceu, eu queria andar. Quantos chegaram aqui andando? Dá um glória a Deus. Quantos glorificaram a Deus por chegarem aqui andando? A minha vida está ruim. Tem gente que não consegue chegar aqui andando. Tem gente que não consegue ir ao banheiro sozinho. Me deram um banho, irmãos. Que vergonha, enfermeira. Eu tive que fazer cocô na fralda. Você fez cocô no vaso? Você sabe que o pastor é assim, né? Hoje, esses dias. Quantos deram glória a Deus? Você está conseguindo entender que a gente só quer valorizar quando a gente perde? Então diga para esse irmão que está do seu lado, eu não preciso te perder para te valorizar. Você é importante para mim. Todos os dias, está rindo nela? Deus nos dá a oportunidade de sermos gratos. Gratos pelo nosso pai, pela nossa mãe, pela nossa família. Ah, pastor, a minha família é uma maldição, é uma droga. Você já ouviu assim? Irmãos, tem gente dentro de um orfanato querendo uma família. E ele queria a sua família. Não deixe para homenagear quando essa pessoa for embora, porque todos nós morreremos. O texto que nós lemos, ele fala sobre tudo que tiver na mão, faça conforme as suas forças. A segunda oportunidade que eu quero falar hoje, que o Senhor nos dá em vida, é a oportunidade de honrar. É a oportunidade de dizer que ama.
E é a oportunidade de dar presente, entre outras oportunidades. Como eu falei aqui no início, eu já fiz alguns sepultamentos. E já teve caso de eu estar... A maioria dos que eu fiz foi no cemitério do Catumbi. E eu ver pessoas ali, tem aquelas floriculturas. E eu ver pessoas assim, Mateus, falando assim, eu não vou comprar uma flor para eu prestar na minha última homenagem. Aí tem gente que fala assim, vamos comprar uma coroa de flor aqui, e aquele troço é caro para dedéu. E vamos colocar lá, vamos prestar a nossa homenagem. Vamos cantar um hino, ele gostava tanto daquele hino. Vamos falar o quanto ele era importante. E deixa eu falar uma coisa para vocês, a crença a qual nós estamos, que é a cristã, ela crê que você morreu, acabou, filho, você não tem mais contato com este mundo. É assim que nós cremos. Se você crê em alguma coisa diferente disso, a sua fé não é cristã. Não tem mais contato. E dentro disso, eu quero dizer a você, talvez você não saiba, que morto não recebe flores. Morto não recebe aplausos. Morto não recebe abraços. Mortos não recebem beijos acalorados. Eu vejo às vezes pessoas beijando e dizendo, não se vá, eu te amo. Mortos não recebem honras. Faz quanto tempo que você não dá um beijo acalorado no seu filho, na sua esposa, no seu pai, na sua mãe? Meu maior medo, eu falei aqui na live, era não envelhecer ao lado da minha família. Aí a gente está esperando, não, mamãe morreu, eu vou postar no Facebook o quanto eu a amo. Não espere ela morrer, ela não vai ouvir, ela não vai receber. Se você quer dizer que ama, diga agora. Se você quer dizer que é importante, diga agora. Se você quer dizer que tem valor, diga agora. Se você quer honrar, honre em vida. Porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Mortos não recebem aquilo que a gente tem a oportunidade de dar em vida. Eu vou te dar uma oportunidade de 1 minuto de você. Por isso que eu juntei as famílias, também foi de propósito, de você olhar para sua mãe, para o seu pai. E você falar a coisa mais para sua esposa, para o seu esposo, e você falar a coisa mais linda que te vinha ao coração nesse momento. É para chorar mesmo, irmão. É para você olhar para o seu filho, para a sua filha, para o seu cônjuge. Agradeça a Deus porque a Covid não levou ele, não levou ela. Oh, Espírito de Deus. Aleluia, que isso faça parte da sua vida, que isso faça parte da sua história. Ah, pastor, mas eu não tenho ninguém, eu não tenho família, eu não tenho filho. Você tem uma igreja, você tem um pastor que te ama, você tem amigos. Celebre os seus amigos, celebre pela vida do seu pastor, da sua igreja, celebre por estar vivo. Respire fundo e declare: obrigado, Senhor, pela dádiva da vida. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Senhor também nos dá a oportunidade, eu preciso correr. Ele nos dá a oportunidade de servir. Servir a Deus e servir ao próximo. E é um privilégio, irmãos. Tanto um quanto o outro. Outra experiência que eu tive no hospital. 2 experiências, com o próximo e com Deus. Quando eu cheguei lá, eu perguntei a Deus assim: Senhor, eu estou aqui, eu sou um pastor. Arrogância, né? Aquela arrogância que acha que Deus tem que nos usar. Deus usa quem Ele quiser, irmãos. Deus usa uma criança. Deus usou uma mula. Deus usa quem Ele quer. E eu falei assim: Deus, para quem o Senhor vai me usar? E com qual finalidade, qual o propósito? E Ele gritou bem alto dentro de mim, irmã Clemilde, e falou assim: eu não te trouxe aqui para te usar. Porque tem gente que acha que Deus só quer usar ele. Não consegue enxergar Deus como pai, como amigo, como cuidador. E Ele falou para mim de uma maneira inconfundível: você conhece o Deus branco, que usa pessoas. Eu vou me apresentar a você como um Deus que cuida de pessoas. E Ele, através do seu Espírito, Ele me fez lembrar do que eu fiz nos dias que antecederam a minha internação. Eu tinha uma trombose, eu não podia me movimentar porque ela poderia se desprender. E eu fiquei 7 dias, como eu disse a vocês, sem poder me movimentar. Sentava para comer, deitava. Sentava para comer, deitava para dormir. E nos 10 dias que antecederam a minha internação, eu fiz caminhada. Eu fui pregar lá no pico do morro. Eu orava, a irmã Dedé sabe que a gente ora batendo o pé, né, irmã Dedé? E eu me movimentei, vocês sabem que o pastor é bem ativo. Eu preguei, irmãos, várias vezes, preguei em igreja dos outros. E o Espírito Santo falava assim, ó: eu te guardei, eu te cuidei, eu te livrei, porque eu sou um Deus que cuido. Aí você olha para o seu filho, para a sua esposa, e você diz assim: cara, ele não está do jeito que ele deveria estar, mas está vivo, Deus está cuidando. Ah, mas ele ainda não fez, mas ainda não fechou os olhos, ainda tem tempo para ele fazer. Essa foi a primeira experiência, e ali foi verdade, eu não podia me movimentar. Eu ia pregar para quem, Mateus? Eu olhava para o teto, olhava para as minhas lágrimas, olhava para a Bíblia, tinha um celular, conversava com a minha esposa, e assim foram 7 dias. A outra oportunidade, experiência que Deus me deu, quando eu estou falando sobre servir a Deus e servir ao próximo. Deus me mostrou ali que, por eu o servir, Ele cuidou de mim. E Ele me mostrou também o quanto vale a pena você se doar por pessoas. Se você não se importa com ninguém, se você não serve a ninguém, se você não investe na vida de ninguém, no dia que você estiver mal, pouquíssimas pessoas se importarão com você. Irmãos, a minha caixa de mensagem não parava. Aí você vai dizer assim: mas também você é pastor. Eu conheço pastores que a igreja o odeia. A igreja quer o ver morto, não quer o bem dele. Graças a Deus por Peniel, e aqui eu me sinto amado, valorizado. E eu percebi que eu tenho muito mais do que ovelhas, eu tenho amigos. Eu tenho o privilégio de pastorear amigos. Mas por quê? Porque em algum momento eu me doei a esta pessoa. Eu fiz com que aquilo que Deus colocou no meu coração fosse gerado vida. Então, se você não se importa com ninguém, no dia que estiverem te levando, não fique triste. Porque por você não ter se importado com ninguém, poucas pessoas se importarão com você. Agora, se você decidir se doar, se você decidir se servir ao próximo, à sua família, você vai viver experiências extraordinárias. Servir a Deus, João capítulo 12, verso 26. João, capítulo de número 12, versículo de número 26.
Vamos no 3, a igreja? 1, 2, 3. Tem mais. Quem vai honrar aquele que serve a Deus? O Pai. Quer ser honrado por Deus? Sirva a Ele. É um privilégio. Servir ao irmão. Lucas capítulo 12, verso 27. Um, dois, três. Não, volta. 22, 27. Desculpe aqui a falha do pastor. Esse é bonito também. 1, 2, 3. Continua. Jesus está dizendo aos seus discípulos, quem é o maior? Aquele que senta à mesa ou aquele que serve? E ele faz outra pergunta, porventura não é aquele que serve? Aí Jesus se coloca como exemplo. Eu não sou aquele que senta à mesa. Eu sou aquele... Tem muita gente querendo sentar à mesa, enquanto o próprio Deus que se fez o homem não fez questão nenhuma de sentar à mesa. É um privilégio servir, irmãos. A gente brinca aqui, quem não serve, é uma forma descontraída da gente falar, mas é um privilégio servir. A gente está tão conectado pelo WhatsApp, Instagram, as mídias, mas a gente nunca viveu um tempo onde estamos totalmente desconectados. A gente consegue conversar 1h30 com alguém pelo WhatsApp, mas não consegue conversar 10 minutos pessoalmente, já viu? Ficam sem graça. O que a gente vai conversar? Deixa fluir dentro de você essa oportunidade que Deus nos deu de servir ao próximo. É muito bom poder servir a Deus e ser honrado por Ele. E é muito bom servir ao próximo. Eu quero terminar falando sobre a última oportunidade, que é a oportunidade de, em vida, definirmos a nossa eternidade. Tem religiões que creem que quando morre você vai ter oportunidade. Nós cristãos não. Tem até alguns cristãos, como os nossos irmãos católicos, que acreditam no limbo, no purgatório, que a gente vai ter uma outra oportunidade, mas é antibíblico. Não tem base bíblica para isso. A nossa eternidade, ela vai ser definida em vida. Aí tem gente que fala assim, hoje não, amanhã não, daqui a pouco não. Como se tivesse muito tempo, irmão. Eu estava num dia no mercado com a minha esposa, fazendo compras, e no outro dia eu estava internado. Olha que loucura. A gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. E Deus nos deu a oportunidade de definirmos em vida onde passaremos a nossa eternidade. Eu quero ler 2 textos. O primeiro é bem conhecido, mas eu quero ler o 17 também, João 3,16 e o versículo 17. Evangelho de João, capítulo de número 3, verso 16 diz, porque Deus... Passou. Verso 17. Continua. Mas, cara, eu acho extraordinário esse versículo de número 17. Volta para mim a parte inicial do 17. É porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não... Você já parou para pensar nisso? Não é desejo de Deus condenação eterna para ninguém. O desejo de Deus é salvar todo mundo. E tem gente que vai ficar assustada. Imagina chegar lá, todo mundo está salvo. Tem gente que vai ficar frustrado. Não, mas eu era crente demais.
Eu paguei o preço. Como se fosse pelo seu mérito a salvação. Não é, fariseu. A salvação é pelo mérito daquilo que foi conquistado lá na cruz do Calvário. E ele ali se entrega por toda a humanidade. É desejo de Deus que aqui, do menor, que é a Rebequinha, ao mais idoso, que eu acho que é a avó ali da Glauciane, a dona Raimunda, que todos sejam salvos. Mas não dá para esperar, para definir depois que fechar os olhos aqui. Bem que eu gostaria de achar um respaldo, um parâmetro, de dizer, cara, quando você fechar os olhos aqui nessa terra, Deus vai te dar uma oportunidade, porque Ele é amor. Isso me faz lembrar da parábola do rico e Lázaro, quando o rico fala assim, pede para alguém avisar lá, os meus parentes, que a condenação eterna, ela é real. E ali ele ouve, cara, eles estão vivos, e eles não creem em Moisés e nem nos profetas, eles vão crer numa alma penada. Jesus nunca foi, não é e nunca será alma penada. Jesus Cristo é real. Ele veio, Ele viveu, Ele pagou o preço que a gente não poderia pagar, para que pudéssemos viver com Ele eternamente. Que amor maior do que esse, irmão? Pastor, mas eu não presto, eu sou um pilantra, eu sou um 7-1, eu não valho nada, eu só faço o que não presta. Deixa eu falar uma coisa para você, eu também. E Jesus me amou. Eu estava lá perdido e Ele me encontrou. E Ele disse, Alex, para viver uma eternidade comigo tem que ser definido em vida. Não espere a oportunidade passar. E eu não estou falando de ir à igreja, nem muito menos frequentar a igreja, porque frequentar a igreja não quer dizer nada. Pastor, que maluquice o senhor está dizendo? É verdade. Assim como uma pessoa pode passar o dia inteiro numa garagem e não se transformar num carro, muitos podem passar a vida inteira frequentando uma igreja e não se tornarem salvos ou filhos. Porque não tem a ver com estar num lugar, tem a ver com estar nele, estar em Jesus. Então essas são as oportunidades que Deus nos concede em vida. A primeira oportunidade de ser grato. Quantos são gratos? A oportunidade de honrar, dizer que ama e dar presente. Quantos estão dispostos a saírem daqui diferentes, honrando mais papai, mamãe, beijando mais os filhos, passando mais tempo com a família? Quantos estão dispostos, irmãos? Quantos aqui são mentirosos? Para fazer isso, tem que desacelerar, irmão. Você está acelerado demais. Está muito focado só no seu objetivo. Eu vou conquistar, eu vou comprar, eu vou trabalhar, eu vou comprar e eu vou realizar. Ser feliz não tem nada a ver com bens. Se não fosse assim, não teriam aí megas milionários se jogando ali de hotéis na Barra. Não é verdade? Se você não é feliz com o que você tem agora, dificilmente você vai ser feliz quando você conquistar alguma coisa. Se você não se alegra com o seu filho agora, dificilmente você vai se alegrar quando você achar que ele vai chegar naquilo que você pensa. Então valorize mais. Quantos aqui vão sair daqui honrando mais? Tá fraco, irmãos. Quantos aqui vão sair daqui honrando mais? Terceira oportunidade de servir. Servir a Deus e servir ao próximo. Deus nos dá todos os dias a oportunidade de servir ao próximo. Eu fui fazer uma caminhada por volta de umas 7 horas hoje, 7h30, e eu passei ali no metrô do Estácio e eu vi alguns moradores de rua. E eles estavam sentados no escuro,
me parecia estarem tristes. Mas me chamou a atenção o semblante de um jovem que estava com uma garrafa, assim do lado e triste. E eu fiquei tentando imaginar o que se passava na cabeça daquele rapaz. Aí eu fiquei, conjecturando, falando assim, poxa, de repente ele teve uma família e perdeu, de repente ele saiu de casa, ou de repente ele não gostaria de passar o ano novo onde ele está. E a gente está aqui, com a nossa família, com os nossos amigos, e a gente está dizendo, que droga de pai, que droga de família, maldita a hora que eu nasci nessa família. Faça isso, é a família que Deus te deu. A sua família não é perfeita, olha aqui, pastor, a minha também não, a de ninguém é, e isso que é o legal, porque onde tem perfeição, tem arrogância. E se você encontrar alguma família perfeita, por favor, não faça parte dela, porque você vai estragá-la. Você vai estragar essa família. Não somos perfeitos e queremos cobrar perfeição ao outro. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque às vezes a gente só quer servir ao próximo se ele nos agradar. E Jesus disse, que bem você vai ter. Que não fazem assim também os gentios? Agora eu quero ver você servir aquele que te desagrada. Eu quero ver você orar pelos seus inimigos. Servir é um privilégio. E a última oportunidade é definir a sua eternidade. Pablo ficou o dia inteiro ontem falando assim, faz apelo, faz apelo, faz apelo, faz apelo. Eu falei, mas o pessoal não vai poder ir lá à frente. Mas uma coisa eu entendi, que tem muita gente que, já viu aquelas pessoas que vêm à frente 10, 15, 20, 30 vezes, e não sai daqui com Jesus. Ela sai daqui emocionada, porque o pastor falou que ele poderia perder a mãe, o pai, a família. Ele sai de várias formas, mas não sai convertido. E eu entendo também, por experiência pessoal, que Jesus pode te encontrar aí onde você está. Comigo foi assim. O pregador fez apelo, eu não fui lá. Mas aqui dentro queimava, ardia. E eu falava, tudo que esse cara está falando é verdade. E é assim mesmo. A gente vai fechar os olhos aqui, irmãos. Você não vai levar carro, você não vai levar casa, você não vai levar a sua patente, você não vai levar a sua graduação, você não vai levar título de pastor. Você sabia que lá no céu eu não vou ser pastor, irmão? Você não vai levar. Então, fique tranquilo. O que você precisa é só falar assim, Senhor, eu te quero. Entra aqui, ó. E faz morada. Eu quero terminar com João 6,40. Você pode se colocar de pé, a gente vai orar. Te agradeço. Vou ficar um pouquinho em pé, já fiquei muito tempo sentado. Presta atenção aqui, não terminou não. Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 40, diz: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade de Deus. Você lembra como eu iniciei falando, pedindo para você falar para o seu irmão, você vai morrer. Não adianta, não tem como a gente fugir, é uma realidade. Não tem problema nenhum e não é uma tragédia morrer. As duas tragédias maiores são: a primeira, não viver. E viver é aproveitar a família, aproveitar os amigos, viver em abundância. João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A segunda tragédia é morrer sem Jesus. Aí, filho, é a tragédia das tragédias. Mas eu creio que Deus ministrou o seu coração. E eu creio que você pode sair daqui diferente nesta noite.
Vamos adorar o Senhor com um cântico. Solta a contagem regressiva aí, dá para soltar aí no... Pede a Lorena aí ou a Natália, eles sabem.